Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola, nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. Fiquem comigo até o final pra vocês não perderem nada, porque tem muita coisa rolando, bastante novidade. E, gente, antes da gente começar, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito. Se inscreve, ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é tudo de graça, você não vai perder, né? E vai deixando like, o like também é de graça e dá uma moral. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, que é tudo de graça pra gente poder começar o vídeo. Te digo, bora pro vídeo, tem muita coisa, tem muita coisa. Mas antes também, vão deixando aí nos comentários, isso não pode faltar, a frase que vocês mais gostam. Te digo, qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês assistem o vídeo, porque São Paulo vai enfrentar o Grêmio no Morumbi. Vou ler a provável escalação, vou mostrar a provável escalação aqui pra vocês. Por conta do respeito que eu tenho a vocês, né? Mas nós não temos a mínima ideia de como entrará o São Paulo do Zubeldía. Tem uma provável que tem uma base ali, né? Mas é muito difícil acertar a escalação do Zubeldía, porque parece que nem ele sabe muito bem o que ele vai fazer em cada jogo, né? Mas eu vou falar a escalação aqui para vocês. São Paulo precisa ganhar do Grêmio por conta de um cenário muito estranho, muito esquisito que o São Paulo vive no Campeonato Brasileiro. São Paulo precisa de todo jeito da vitória para melhorar os ânimos, para melhorar, e agora falando a grosso modo, para melhorar a classificação, para sair logo daquele lugar onde nós não devemos chegar nem perto, que é a zona do rebaixamento, né? Gente, provável escalação do São Paulo. Rafael no gol, Cédric Soares ou Ferrarese, não sabemos se ele vai jogar com 2 zagueiros ou 3 zagueiros, né? Aí Cédric Soares, pode ser o Cédric Soares, Arboleda, Franco e Enzo Dias. Pode ser que ele entre com o Wendel para poupar o Enzo Dias, mas tá aqui, Rafael, Cédric Soares, Arboleda, Franco e Enzo. Alisson, Marcos Antônio e Oscar, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. É um bom time, né? É bem parecido com o que ele entrou contra o Libertad, né? E se eu não me engano, acho que a única alteração aqui foi que era o Juan Tressoldi, né, no lugar do Arboleda. O resto era esse time contra o Libertad, que é muito bom, né? Era isso. Não, era o Cedric, eu não me lembro agora. Eu não me lembro muito bem contra quem era contra o Libertad. Mas eu acho que é mais ou menos o mesmo time. Teve as mudanças do Lucas Ferreira, Cédric Soares. Acho que o problema ali, a problemática maior é Cédric Soares. Agora, não lembro, ele entrou com o Lucas Ferreira? Acho que ele entrou, né? Vocês me lembrem aí nos comentários. Eu não lembro, eu lembro que era o Tressoldi na zaga, agora ele tá com pode ser que ele entre com a Arboleda. Vamos ver, né? Acho que o que nós queremos mais ver é como é que ele vai entrar. Se ele vai entrar com o Ferrarese na lateral direita, ou se ele vai entrar com o Cédric, ou se ele vai entrar com os 3 zagueiros, com o Ferrarese e com o Cédric, ou se ele vai entrar diretamente com o Lucas Ferreira, né? É isso que nós queremos ver, mas independente de qualquer coisa. Precisamos ver um bom futebol. Na verdade, não, né? Na verdade, no brasileiro, eu não cobro mais bom futebol do técnico Luiz Judia. E, gente, eu tô amargo, porque isso aqui é rápido. É aquela conversa, a questão Luiz Zubeldia. Eu vou falar aqui pra vocês, porque vocês sabem, eu não me escondo do jogo. Pra mim, eu não confio mais no trabalho, eu não gosto do Zubeldia. Pra mim, ele estaria fora do São Paulo. Isso não é segredo pra ninguém. Pode deixar nos comentários aí qualquer tipo de opinião. Isso aqui é pra isso e eu tô respondendo os comentários de vocês. Assim, é o que eu já falei, é o que eu já falei antes. Se o Zubeldia tivesse chegado no São Paulo em janeiro desse ano, fevereiro desse ano, eu estaria naquele sentimento de vamos lá, vai dar certo, vamos ver, vamos esperar mais um pouco para ver o técnico, sabe aquele sentimento de calma, vai dar certo o trabalho. Se ele tivesse chegado em janeiro ou fevereiro desse ano, como eu já vi um ano disso aí, desse trabalho aí, para mim não serve mais, muito fraco, muito abaixo, para mim já tá provado que não serve. Entendeu? Então, e podem deixar nos comentários, eu não vou me esconder no jogo aqui pra vocês, entendeu? Óbvio que nós vamos torcer, e porque é o nosso São Paulo Futebol Clube. Casares, Belmonte, os jogadores vão embora, daqui a pouco o Zubeldia vai embora, o que fica é isso aqui, ó, o São Paulo somos nós. Então precisa das vitórias, precisa das classificações, precisa de tudo, precisa de tudo.
Só que assim, como eu esperar um bom futebol, não espero. Duvido, tomara que queime a língua, mas não espero um bom futebol. Meio a zero, 1-0 contra o Grêmio, mediante a situação que o São Paulo se encontra, tá ótimo, porque pra mim falta muita qualidade, muito repertório técnico no time de São Paulo. Pode falar, te digo, mas cara, o jogador ali não serve e tal, tem isso. Mas a gente vê que o problema, na minha opinião, tá muito mais na conta do técnico. Galera, Luan, maravilhoso, né? Falam que ele emagreceu 12 quilos, então o Luan aparentemente está numa forma muito boa. E o Luan pode dar a volta por cima, né? A gente sabe que o Luan, em relação ao futebol, nunca deixou a desejar, né? O Luan, sempre que entrou muito bem. Temos uma reviravolta muito grande, né? É uma vontade muito grande do Luan jogar. E está no elenco, né? Pode ser relacionado nos próximos jogos e pode ter atuado. Eu, no fundo do meu coração, sempre gostei do futebol do Luan. Acho que o Luan tem condições, sim, em uma boa sequência de jogos, com alguém ali motivando ele, né? Não é que passar a mão, né? Diego, não tem que passar a mão na cabeça. Não é isso. É que às vezes o cara precisa de um empurrãozinho. Às vezes o cara precisa de um sensei ali, né? Um professor, um manager. E aí, você joga, moleque? Você joga, você é bom. E aí, o que você vai fazer com a sua carreira? Você vai jogar ou não vai? Todo mundo sabe que você tem qualidade. Posso relacionar você no jogo? Você não vai falar com o empresário, você não vai falar com ninguém, um técnico, né? Você não vai falar com ninguém, você vai falar comigo. Posso te relacionar no próximo jogo? Eu vou te colocar os 20 do segundo tempo. De qualquer jeito, ganhando, perdendo, posso te relacionar? Você vai jogar bola? Às vezes falta um empurrãozinho pro jogador. E o Luan, pelo futebol que eu conheço, o Luan tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar a volta por cima. E agora falam que o físico dele está impecável. O Luan sempre foi um cara muito forte, né? Muito forte fisicamente, inclusive nós confundimos ele com um cara acima do peso, mas sempre teve um físico ali avantajado, que agora falam que ele está muito bem, emagrecendo bastante e pronto para jogar. Então eu utilizaria o Luan, com certeza, gosto bastante, e já é nosso, né? Não fala que tá falido, eu já expliquei 1000 vezes para vocês que o São Paulo não tá falindo coisíssima nenhuma, né? Não pagar as dívidas, usar o dinheiro ao bel prazer é muito diferente de falência, quando tem que eu ia falar a palavra feia aqui, mas quando tem que vomitar 50 milhões, vomita, não podia, né? Quando tem que contratar galope, qualquer um contrata quem eles quiserem. Ferrarese, Michel Araújo, tô falando de jogadores reservas, tá? André Silva, Ferrarese, Michel Araújo, Marcos Antônio, Juan Tressolti, aparentemente todos reservas. Dá mais de 100 milhões de reais. Então, é participando, interessa, é dinheiro, é ativo. Então usa o Luan. Já tá aí, não fala que tá falido? Eu acho que não tá falido, mas não ficam usando esse discursinho barato, patético, não dá pra contratar, tá falido. Usa o Luan. É nosso, já tá aí. Já tá aí, não precisa gastar nenhum real. E já tem o Luan pra usar. Tem muito meio-campista, eu sei, mas já usa o Luan. Galera, a situação do Alan Franco, né? Alan Franco acabou de aparecer no vídeo do São Paulo lá, direto do CT, e o Alan Franco, que é isso? São falas bem confortáveis para nós torcedores, né? Ele declara um amor assim espetacular pelo São Paulo. O Alan Franco que vem tendo um crescimento nada normal no São Paulo. Acho que não vem tendo. O Alan Franco ele já cresceu, né? Ele é um cara que começou muito mal no São Paulo, eu não suportava o Alan Franco, acredito que a maioria também não gostava. Aí o cara do nada ele começa a jogar uma bola impressionante. O Alan Franco hoje ele com certeza é um dos principais jogadores do elenco de São Paulo, uma coisa assim inacreditável. E acabou de declarar amor ao clube. Monstro sagrado, Alan Franco. Pra mim, se tiver errado, deve dinheiro pro empresário, vai pedir alto. Pra mim, eu vou apurando, tá avisando pra vocês, não saiu ainda. Falam que foi recusado, ficam querendo jogar contra a proposta, falarem um rumor do Palmeiras e tal. Pra mim, gente, isso faz tudo parte do jogo, da barganha, da negociação, de pedir mais e tal. Isso faz parte do jogo. Infelizmente é assim, o mundo profissional, principalmente no futebol, é assim. É grana. Quer um contrato maior, jogador quer contrato de 4, 5 anos, quer grana e pá. Acontece que é assim. Funciona assim. Pra mim, o que você acha? Pra mim, o Alan Franco renova, fica no São Paulo, mas eu vou informar pra vocês em tempo real. Galera, Gabriel Sara, espetacular! Espetacular. Os antes vão pirar, né? Vão pirar, na verdade, os antes vão pirar com muita coisa, né? Os antes São Paulo aí, né? Gabriel Sara detonando lá no Galatasaray, né? Falam que ele tá detonando. Eu não acompanho muito. Acompanho
pouco, para ser sincero para vocês, alguns outros torneios. Galatasaray acompanho pouquíssimo, conheço esse time da minha vida inteira, não acompanho muito. O que vem aí que o Sara tá detonando. Eu fui um dos caras que, para quem não sabe, o Juba começou o canal um pouquinho antes de mim, e eu comecei o canal, eu comecei o canal um pouco depois, e eu falava pro Juba. Na verdade, nem o Zuba tinha o canal, se eu não me engano. E eu falava assim, o Sara vai ser o melhor jogador de todos. O Sara ele é melhor do que todos. Com o pouquinho que eu vi do Sara entrando no São Paulo, e eu queimei a língua. Pra mim, o Sara ele foi um jogador que era pra ter uma explosão muito maior no São Paulo. Quando ele subiu pro profissional, Sara, Igor Gomes, Nestor, eu esperava muito do Sara. E pra mim, ele não retornou tudo que eu esperava. Eu esperava partidas espetaculares. Mas agora tá bem encaixado lá. O Sara ele é um cara aparentemente do futebol moderno, né? Um futebol que às vezes não aparece, mas a maioria dos treinadores, a galera gosta aí. Independente. Eu fui um dos primeiros a falar do Sara e depois fiquei com bastante raiva, porque eu esperava muito. Talvez por eu ter jogado minha régua muito lá em cima do Sara. É isso, gente. O que tem a ver o Sara? Matéria do São Paulo Blog, ele diz que tá lá, né? É isso. Falou que ele... Olha aí, ó. 2 títulos, vai erguer 2 títulos, campeão da Copa da Turquia e vai ser campeão do campeonato turco. E aí, te digo, e aí? Bolada do Manchester City que tem interesse para levar o Gabriel Sara. Guardiola quer ele lá, valor mencionado aí de 40 milhões de euros. Então, Sara, que você levante 500 títulos e que o São Paulo consiga faturar bastante grana com você, porque isso ajuda bastante a gente, isso é muito importante. Isso faz parte também do São Paulo, da formação de atletas profissionais do São Paulo, aonde o São Paulo tem muito mérito. Galera, mas vamos torcer, né? E vocês sabem que eu vou atualizando vocês de tudo em relação a isso. Galera, Lucas Moura fez um post assim, Lucas Moura, ele é aquele jogador irretocável, né? Não tem o que falar do Lucas Moura. Como a pessoa pode ser tão impecável na vida inteira? Eu não conheço muito a vida pessoal do Lucas Moura. O que eu vejo é vontade de abraçar os molequinhos dele lá quando eu vejo. Mó barato, com a esposa dele, mó respeito ali. É um bagulho muito legal. Parece que ele tem um ótimo relacionamento com a esposa. Isso não tem nada a ver com futebol, tá? Mas a gente comenta, porque a gente vê isso, e o Lucas, ele deixa público isso. Parece que ele tem um relacionamento muito respeitoso com a esposa, um amor muito grande. Os molequinhos dele, os filhos lá, é mó barato quando aparece. E resenha com os jogadores, é mó barato a molecada ali dele. Então o Lucas, ele é um cara assim, é um cara admirável, né? É um cara que ele tira nota 10 em tudo, parece, né? E aí ele chega e encanta o nosso melhor jogador, o nosso cara da esperança, a nossa de título, de jogo, de bom desempenho, de bom futebol. Nós estamos aqui sofrendo, não só em campo, mas também coração apertado por essa lesão do Lucas. O Lucas que é um cara que nunca se escondeu do jogo, sempre briga pra jogar. E aí o cara com esse problema no joelho. Mas o Lucas, ele mesmo resolve aparecer, falou, eu resolvi aparecer por conta do gargalo, pra não ficar boi na linha, pra não ficar informação nenhuma trocada. Aí ele fala, já tava lá atrás, naquele jogo com o Palmeiras, tal, fiz um procedimento pra recuperar, falaram em 7 semanas, tava bom e tal, não sei o quê, mas não virou. Tá com problema no joelho direito aí, né? É joelho direito. Um estiramento no joelho, um problema no joelho. E aí agora, em julho só, né? Parece que só podemos esperar aqui chutar Lucas para julho. Eu chutaria final de julho. Monstro, que você se recupere o quanto antes. Que você se recupere o quanto antes. Que a sua recuperação seja muito abençoada. Volta logo pro São Paulo, e aí ele ainda fala do Luca, né? Ainda fala do Luca, ele que tava brincando com o Luca, né? Apareceu imagens antes dele brincando com o Luca. Novo fenômeno, novo craque do São Paulo, que os anti vão pirar, né? Porque, de novo, a base do São Paulo é a melhor base de todas. Então o Lucas tava brincando com o Luca, e apareceu um videozinho. Ele falou, o Lucas brincando lá, né, lá no vestiário. Você devia ter falado, professor, eu faço a lateral também, eu faço a zaga, porque o Zubeldia já tinha ameaçado colocar o Luca e não colocou. Quando colocou contra o Libertad na estreia, o fenômeno, o craque Luca já fez um gol logo na estreia, muito feliz. E isso nos leva para uma conversa, nos leva para uma ideia
de que assim, de que tem a ver Lucas Ferreira e Roger Guedes. Roger Guedes é um jogador que o São Paulo sempre demonstra interesse, sempre flerta com possibilidade do Roger Guedes vir para cá. Acredito que a maioria aqui, inclusive vou deixando nos comentários, acredito que a maioria aqui, assim como eu adoraria o Roger Guedes, eu adoraria o Roger Guedes do São Paulo, para mim um cracaço, um cara que joga muita bola, só que assim, muito caro. Muito caro, uma situação difícil de vir, e o São Paulo sempre mostrando interesse, sempre flertando com a possibilidade, com a possível vinda do Roger Guedes no São Paulo. Aonde eu quero ir e onde você quer chegar? Nós temos Lucas Ferreira e Lucas Ferreira que fez excelentes jogos recentes pelo São Paulo. Falando de atacante, Lucas Ferreira fez excelentes jogos pelo São Paulo e o Lucas acabou de entrar e mostrar que tem uma estrela muito grande. Fazer um gol tudo bem que o time do Libertar é horroroso, é ruim mesmo, mas não tira nem um pouco o mérito do Lucas, da importância do gol, a importância do jogo. São Paulo estar com uma vez perdendo o jogo, então é um gol de um cara que não treina, um gol de um cara grandioso. Então, é óbvio que o Roger Guedes não dá para comparar ainda Lucas Ferreira com o Roger Guedes. Roger Guedes é muito melhor hoje. Só que para que nós teríamos o interesse de contratar o Roger Guedes? Para decidir uma Libertadores, para fazer gol em Libertadores. Lucas Ferreira estão fazendo isso. Te digo que você tá louco. É claro em que nós imaginamos que chega numa semifinal, numa final, o Lucas Ferreira, por exemplo, o Matheus Alves, que talvez, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber disso, mas talvez não consigam carregar o piano de uma forma que um jogador experiente e contratado do nível do Roger Guedes vire, né? Mas assim, são posições, são a mesma posição. Acho que mais o Lucas, né? O Lucas acho que mais a ver com o Roger Guedes. É que o Roger Guedes ele é tão bom que ele joga em todas as posições do ataque, né? Mas acho que o preferido dele é meia para ponta esquerda, aquela parte da esquerda para fazer o facão cortar para a direita, como o Lucas joga. Mas o Roger Guedes jogou na direita, já jogou na direita como o Lucas Ferreira joga, e o Lucas Ferreira jogou na esquerda. Mas eu acho que fica mais fácil de comparar o Roger Guedes com o Lucas, porque são dois jogadores destros que jogam pela direita. É claro, gente, eu não estou comparando a qualidade. Nesse momento não dá para comparar Lucas Ferreira com o Roger Guedes. Mas assim, será que não dá para equivaler? Será que não dá para a gente fazer mais com esses jogadores que estão aí? Porque a gente vê que os jogadores eles têm qualidade. Será que um sistema mais bem montado, mais bem formado, Ferreirinha, até o Ferreirinha tá jogando demais. Ferreirinha, Lucas Ferreira, quando voltar não pode render muito mais, e o São Paulo não precise ir atrás, ou não precise depender de jogadores do nível do Roger Guedes, que independente joga muito, eu acho que é um jogador muito diferenciado, mas muito caro também. Então nós precisamos achar soluções aqui no elenco que nós vemos que é possível agora. Eu falo que o São Paulo vai contratar, eu trago a informação, notícia para vocês de que o São Paulo vai contratar centroavante e vai muito provavelmente mesmo. Vocês me falam, eu te digo o Rian Francisco, e não é besteira. Não é besteira, porque eu também concordo. O Caleri machucou, é o nosso principal. Tem o André Silva, que muitos têm ressalvas com o André Silva, mas a gente fala em Rian Francisco. E eu concordo, porque a gente vê uma qualidade muito grande. A gente não dá pra falar da história do Rian Francisco, porque ele não teve ainda história do profissional. Só que o pouco que a gente vê dele, da forma como ele chuta, a forma como ele finaliza, a forma como ele se comporta, a forma como ele domina, como ele toca, a gente vê que é um jogador de muito recurso. Então não dá para fazer muito mais com o time que tem aí? Eu acho que dá, mas quero saber a opinião de vocês também, vão deixando aí nos comentários. O vídeo hoje foi esse, vamos São Paulo, eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.